Bom dia. Essa semana a gente lê Parashat Vayakhel e ainda a gente vai ter uma segunda Torá que a gente tem que levar, que é a leitura da Parashat Pará. Então, antes de começar o Vayakhel, é a Parashat da semana, mas essa semana a gente está lendo a Parashat, a terceira das quatro Parashiot que a gente lê, já vindo desde antes de Purim até Pesach. São quatro Parashiot, então a gente já leu a Parashá de Shkalim, quem lembra? A gente leu a Parashá de Zahor, do Amalek, e agora a gente vai ler a Parashá que chama Pará. Pará significa vaca, que tem a ver a vaca com Pesach, ou com Purim. Então a vaca que a gente está falando é a vaca vermelha. O Pesach é o sacrifício pascal. Para você poder fazer um sacrifício, a pessoa tinha que estar pura. As pessoas iam para o Beit HaMikdash, eles precisavam se purificar. E uma das tumot talvez mais famosas, das impurezas mais famosas, e a mais grave é quando a pessoa entra em contato com um morto. Isso acontece, vai no cemitério, chega perto, toca, etc. Então a pessoa tinha que passar por um procedimento que demorava 7 dias, e parte do procedimento ele tinha que receber, tinha que se jogar nele e aspergir nele águas que eram misturadas com as cinzas da vaca vermelha. Então, hoje, não temos, infelizmente, essa vaca vermelha. Temos 9 até hoje, desde Moshe Rabbeinu, e Mashiach vai ser aquele que vai fazer a 10ª vaca vermelha. Hoje tem criação de vacas vermelhas. Encontraram até, tinha umas que, teoricamente, estavam conforme a lei judaica, poderia se abater e fazer, mas a gente precisa do Mashiach para poder fazer isso. Inclusive, a pessoa que vai jogar, ele tem que estar puro. Para ele estar puro, você precisa ter as cinzas da vaca vermelha anterior. Eu não sei onde fica, não sei onde está guardada. Então, a gente vai esperar uma Mashiach para poder fazer essa vaca vermelha. Mas o conceito mais espiritual e abrangente disso para nós, enquanto o Mashiach não chega, esperamos que chegue ainda hoje, é da gente se preparar espiritualmente para o Korban Pesach, para a festa de Pesach, e isso traz para a gente pureza. E a pureza que a gente deve buscar é através da água. A água é vida, a água é Torá, a água é a gente se imergir completamente no mundo que Hashem deu para a gente, isso, igual o peixe que ele está dentro da água, ele não pode ver fora, nós temos que estar imersos no estudo da Torá, completamente imerso nele, no estudo da Torá e nas mitzvot, no mundo que é de Hashem, só que aparenta ser, a gente aparenta ser independente de Hashem, mas nosso propósito é a gente perceber que a gente faz parte do mundo da unidade de Hashem, não da diversidade, não das diferenças entre as pessoas, ou da gente sentir que a gente pode fazer o que a gente quer, e sim a gente realmente ser o exemplo que estamos aqui para servir a Kadosh Baruch. Essa é a primeira parasha. A primeira não. A primeira explicação, mas a segunda seria. Ok, aí a gente tem a parasha de Vayakhel. Quem acompanhou a leitura dia a dia essa semana, percebeu duas coisas. A parasha é comprida, não tem Rashi, quase, não tem quase o comentário do Rashi, e ela é uma repetição das parshiot anteriores, a parasha de Trumá, mais especificamente. Porque lá atrás, Deus fala para Moshe, eu quero que você construa o Mishkan. Como que se faz o Mishkan? Aí ele começa a contar, faz o Aron, faz a mesa, faz a menorá, faz o altar e assim por diante. E agora a Torá conta para a gente como eles de fato fizeram. E a famosa pergunta é porque a Torá volta e conta tudo de novo, todos os detalhes. Mas a explicação mais simples é que Hashem faz questão de contar porque a casa para ele mais querida, aquilo que é legal, aquilo que para você é prazeroso, você conta e repete, conta para todo mundo. Quem tem mamãe ou vovó, principalmente, aquela que conta sempre a mesma história, porque para ela aquela história é muito querida. A vovozinha esqueceu as outras também, né? Só lembra de uma, mas quando é alguma coisa querida para a gente, você sempre vai repetir porque é aquilo que você tem paixão. Para Hashem, a paixão dele é o contato com Bnei Israel. E o contato mais próximo acontece nessa casa chamada Beit HaMikdash. Uma casa que Hashem pediu, construa para mim uma casa dentro desse mundo limitado, e é lá que eu quero residir, lá que eu quero morar. Por isso faz tanta falta o Beit HaMikdash físico, quanto isso a gente vai na sinagoga, a gente estuda a Torá, a gente se conecta com Hashem de outras formas. Mas o Beit HaMikdash físico é uma coisa única, que lá era a porta para os céus, continua sendo santo até hoje, mas a gente não tem o acesso como era antigamente. Por isso a Torá volta e conta todos os detalhes da construção do Beit HaMikdash. Bom, Israel.
Gostou? Foi bonito. Eu digo, quando o cara vai lá abrir a cortina no Shabat, tá todo mundo às coias, olha, você abriu a cortina, foi assim, fantástico. É emocionante. Ok. Então vamos ver alguns detalhes. Alguns a gente já viu. Então, por que não tem Rashi? Porque o Rashi diz, eu já expliquei tudo na outra paraxá, não tem por que voltar a explicar todos os detalhes. E nas parashot anteriores, ele foi lá e explicou. Quando você está descrevendo sem foto como que era cada detalhe, você precisa de bastante detalhe. E ele fez isso nas parashot anteriores. Agora, se você tiver dúvidas, consulta as parashot anteriores. Mas antes disso, Moshe Rabbeinu está escrito, é o nome da paraxá, Vayakel. Vayakel, palavra Keilah em hebraico, que significa Congregação. congregação. As pessoas se juntam. Aqui vai uma explicação muito bonita. Quando a gente fala de um grupo de pessoas, em hebraico, você tem denominações diferentes. E lembrar que no hebraico não existem sinônimos. No português tem muitos sinônimos para a mesma palavra. Mas no hebraico, você tem duas palavras que elas aparentam ser a mesma coisa, elas não são a mesma coisa. Elas estão descrevendo talvez coisas parecidas, mas não coisas idênticas. Então, como é uma outra forma que vocês conhecem da gente falar um grupo de pessoas? Israel, ajuda a gente. Um grupo de pessoas. Como você pode falar fora kahal, além de kahal? Então, uma palavra que a gente usa em relação ao grupo de pessoas que se juntam para rezar, a gente chama de minyan, tá certo? Minyan é contagem. A palavra autêntica para isso é tzibur, o público. Tanto é que o Hazan, o nome para o Hazan, aquele que lidera as rezas, qual é o nome adequado para ele? Shliach. Shliach Tzibur. Significa ele é o enviado do Tzibur, da congregação. Então, aparenta ser a mesma coisa. Tzibur, Kahal, mesma coisa. Tem mais uma, que é Eidá. Eidá, hoje, no hebraico moderno, quando você quer se referir a algo que eu acho muito, a gente denomina os vários tipos de judeus, teoricamente, não tem tipos de judeus, mas se você quer falar, esses são grupos de, vamos supor, Ashkenazi, ou Sefaradi, ou Haredi, ou como eles chamam, cada uma dessas são denominadas no hebraico moderno como Edot, são as várias Edot, os vários grupos. Edot HaMizrach, se fala, por exemplo, que são os Sefaradim. Então, Eidah é uma palavra que está na Torá, e ela significa também um grupo de pessoas. Qual é a diferença entre Eidá, Kahal ou Tzibur? Entendeu a pergunta? São três palavras sinônimas, e aqui na Torá usa a palavra Kahal, Keilah. Você sai? Eidá deve ser mais uniforme, né? Eidá. Boa. Eidá é mais uniforme, ok. Boa. Tzibur. Seguro é o contrário, é não uniforme. Boa. Como você sabe que Tzibur é não uniforme? Sabe que Benonim... Boa, muito bom, ótimo, perfeito. E agora faltou Kahal. Então, vamos lá. Eidá, aonde aparece a palavra Eidá na Torá, de lá, inclusive, a origem para o Minyan, mas a palavra Eidá, ela aparece quando Moshe Rabbeinu, ele vira e fala para os espiões que voltaram, olha, vocês voltaram, falaram mal da terra, Ad matai la Eidá hara azot, até quando essa congregação, esse grupo de pessoas malvados vão continuar desse jeito? Ou seja, cada um deles era diferente. São líderes de tribos diferentes, cada um de uma família diferente. Mas todos eles chegaram com uma mesma ideia. Eles se uniram porque tinham uma causa comum. Não necessariamente eles se identificam em todos os aspectos, mas se juntam para uma causa comum. E essa causa, normalmente, ela supera aliás, ela não supera, ela é inferior à dignidade humana. Vou explicar o que eu quero dizer. Quando você tem uma multidão de pessoas se manifestando, tá certo? O que acontece? Muito comum numa manifestação, muito comum. O que acontece? Alguns vão presos. Por quê? Exagerado. Porque exageram. Porque a ideia, teoricamente, é você ir lá pacificamente, levantar a tua placa, gritar aquilo que você está lutando. Mas, às vezes, uma vez que a gente está juntos, nós não somos unidos.
estamos unidos. Estamos unidos contra alguém. Se há governo, sou contra, certo? Então, eu não sei qual é o governo e não me importa. O importante é que eu sou contra. Para ir contra, até Bilam e Balá, que eram inimigos, se juntam. Até os 10 espiões, que cada um era diferente, eles se juntam. Então, Eidá, muitas vezes, é para algo, interesse comum, mas esse interesse leva a pessoa, às vezes, não sempre, mas às vezes leva ela para descer de nível, para se comportar, às vezes, como um animal. Você vê o cara lá gritando e berrando e ficando lá nervoso e etc. Por quê? Porque ele tem algo em comum com os outros, mas essa ideia comum não necessariamente está sendo apresentada ou está trazendo uma verdadeira união. Estão unidos por uma causa. Está escrito, por exemplo, quando o povo de Israel estava em volta do Sinai, está escrito Ish Echad, Belev Echad, como um só homem, com um só coração. Um só homem, um só coração. Quando os Mitzrim, antes disso, estavam correndo atrás dos judeus, eles vieram lá, até que atravessaram o mar, está escrito também que eles vieram, uma linguagem singular, e aí o comentário diz, Belev Echad que Ish Echad, com um coração e uma pessoa. É o contrário. Qual a diferença se eu coloco o coração antes ou depois? Então, os judeus, quando eles estavam à volta do Sinai, perceberam que todos eles são um só. Somos um povo. O que acontece com você, não importa. Independente de quem você é, um Yehudi que está sofrendo lá em Israel, a gente sente. Ele é meu irmão. Como consequência, a gente consegue, eventualmente, alinhar até nossas ideias, que é muito difícil. Por isso, inclusive, está escrito que foi a única vez de todos os 40 anos que eles estavam unidos até em ideia, até em ideal. Para dois judeus concordarem, é quase impossível. Mas o que sim, a nossa união, que é aquilo que acontece com você, eu me importo como um irmão, como realmente algo que acontece, que tivesse acontecido comigo, que é Ishechat, como uma pessoa, com um só coração. Agora, os Mitzrim, eles não tinham essa união, mas eles se uniram para quê? Para atacar o povo de Israel. Isso é Eidá. A palavra Eidá não sempre, especialmente no hebraico moderno, ela tem essa conotação, mas se a gente for pegar na origem, essa palavra Eidá temos algo em comum, só que não necessariamente esse algo em comum ele está unindo a gente em termos práticos, mas não necessariamente ele vai trazer a consequência de uma união maior e mais profunda entre nós. Porque a causa é uma causa, às vezes, não sempre, mas uma causa que abaixa o ser humano e leva ele aos seus instintos mais primitivos. Certo? Essa é Eidá. O que é Tzibur? Tzibur é o contrário. A palavra Tzibur em hebraico ela vem, na verdade, de um monte. Se eu tenho um monte de coisas, eu falo, tá, um monte de coisas aqui. O que é um monte de coisas? Você entende que são coisas diversas que estão aqui amontoadas. Chega a véspera de Pêssar, o pessoal começa a limpar a casa, as mulheres principalmente, estão preocupadas, e começa a falar, limpar, tirar, etc. Aqui você deixou aqui um monte de coisas, você já não usa mais todas essas tranqueiras, essas tralhas. O que são? Coisas diversas, que uma não tem nada a ver com a outra, simplesmente estão empilhadas uma com a outra. O tzibur, que a gente usa bastante para falar em relação ao minyan, o minyan ele precisa de uma coisa, 10 homens judeus acima de bar mitzvah. 9 Moshe Rabbeinos não fazem um minyan. 10, qualquer schlepper, como você quiser dizer, não tem judeu que é schlepper, mas qualquer Yehudi, você não olha para a cara dele, você não olha para nada, ele forma o minyan. E a palavra tzibur, repetindo o que o Yosef Shai falou, ela é composta das palavras tzadik, benoni e rachá. Tem um tzadik dentro do tzibur, até o rachá, até um perverso. Um justo, o mediano e o perverso, todos fazem parte do tzibur. Ou seja, também tem uma causa comum, que é a reza para Deus, mas eu não vejo uma união que vai causar. Eu rezei no minyan, entrei, participei e fui embora. Eu continuei sendo o Benoni que eu era. Vamos esperar que seja o Benoni, pelo menos, o Benoni, certo? Não vamos. Talvez era o Tzadik. Benoni do Tânia, mais ainda. Dá certo. Ser um bom rachá. Ser um bom rachá. Tzadik, rachá vetovlo. Rachá vetovlo é aquele que erra no dia a dia, mas ele tem remorso ainda. Então, isso é o rachá vetovlo. E por último, vem a nossa paraxá.
que fala para a gente, vai aquele. O que quer dizer vai aquele? Vai aquele é o seguinte, quando o povo, ele, semana passada a gente leu, fez o pecado do bezerro de ouro, eles se uniram. Qual foi a causa comum? O bezerro de ouro. Eles foram lá rapidamente, não foram todos, mas foram lá e se uniram por uma única causa. Tanto é que quando Moshe Rabbeinu ele desce da montanha, o que está acontecendo? Yoshua, ele pergunta, o que está acontecendo? Ele fala, olha, está tendo uma festa aí, mas não me parece ser uma festa celebrando algo sagrado, muito pelo contrário. Mas eles estavam todos unidos numa festa. Só que essa união foi por uma causa comum, como a gente falou antes, uma causa abaixo do nível deles. Qual é a maneira de você lidar com um povo que acabou de trair o próprio Deus? Sempre digo o exemplo que nem chegaram as fotos do casamento, às vezes demora 10 anos, mas nem chegaram as fotos do casamento e um dos dois, Deus o livre, já traiu o outro. Foi o que aconteceu. Har Sinai. Deus teve o compromisso de casamento conosco. Nós nos comprometemos. O Har Sinai que ficou na cabeça era Rupá, a Torá era Ketubá. Fizemos o casamento. E Moshe Rabbeinu fica lá em cima 40 dias e quando ele volta, já encontraram outra. Imagina, o cara viajou, viagem de trabalho, ele volta, já tem outro na casa. Foi o que aconteceu. Como Moshe Rabbeinu, líder do povo, ele consegue consertar. Ele pode brigar, ele pode dar bronca, ele pode... Ele fala, a gente precisa encontrar o remédio para aquilo que eles estavam procurando. O que eles estavam procurando era uma conexão com Hashem. Está escrito que eles não queriam outro Deus, eles queriam outro Moshe. Uma vez que eles viram que Moshe Rabbeinu não voltou, então vamos fazer um intermediário, assim por dizer, para nos conectar com Hashem. Hashem continua lá, mas a idolatria do nível, tem dois níveis de idolatria. Um é aquele que nega Hashem total, e outro é aquele que fala, a idolatria é um meio de eu chegar para Hashem. Foi isso que eles fizeram. Então, o que eles estão buscando? Conexão. Eles estão buscando sentir Hashem. Eles acabaram de sentir Deus 40 dias atrás. De repente aquilo foi embora. Moshe Rabbeinu não está de volta. Quem é que vai fazer? Então, o que eles conheciam na época, eles voltaram a os instintos mais primitivos deles, que era o que eles conheciam do Egito. E, infelizmente, acabaram fazendo o bezerro de ouro. Coisa que para a gente é difícil até de entender que vantagem leva a fazer o bezerro de ouro. Mas é o que eles conheciam. É a prática que eles tinham até então. Chega Moshe Rabbeinu e fala, em outras palavras, eu sei que vocês estavam buscando. Eu vou te dar a comida saudável. Criança que chega morrendo de fome, vai lá e come, abre a geladeira, come o que estava guardado para o Shabat, mas ele já aproveitou, já adiantou o expediente, tá certo? Você vira e fala, tá, você pode brigar, você pode falar, trancar a geladeira, muitas coisas, mas você não resolveu. Você vira e fala, assim como o Sharabendo virou e falou para o carneiro, e foi lá que Hashem escolheu ele, aquele carneirinho que tinha fugido, que foi lá que ele viu a sarça ardente, ele pega o carneirinho no colo e fala, eu sei que você estava com sede, desculpa, talvez eu não percebi que você estava com sede. Eu não percebi, talvez a grama que eu te dei não estava mole o suficiente para você conseguir digerir. Então vem aqui comigo, eu vou tomar mais cuidado, eu vou olhar para você. Eu sei que você fugiu, não é porque você queria fugir. Você fugiu em busca de comida. Aqui não te deram, então você foi buscar em outro lugar. Moshe Rabbeinu vira e fala para o povo, vocês estavam buscando conexão, união. Vamos ter algo em comum que vai nos unir mais do que diferente da Eidá, que se une para algo negativo. Diferente, inclusive, do Tzibur, que as pessoas se mantêm ainda separados um do outro. Como a gente falou, Sadik, Rashai, Benoni. Vamos ter uma causa comum que ela vai permitir que todos, juntos, da maneira que eles são, vão estar envolvidos com algo maior do que eles mesmos. Isso vai trazer uma união não abaixo, que leva para os instintos mais primitivos, e sim acima, nos eleva, a ponto que os Yudim começaram a dar, e dar, e dar, ouro, prata, etc. E Moshe Rabbeinu precisou falar, chega, que já tem mais do que o suficiente. Então, na hora que ele conseguiu inverter, na verdade, ele buscou o que eles queriam conexão, eles queriam união. Vamos encontrar, eu vou dar para vocês a união que vocês estavam buscando lá atrás. E assim ele remediou a construção do Mishkan, foi o remédio, foi o conserto para aquilo que eles tinham feito, o bezerro de ouro. Vamos se unir por uma causa maior. A palavra Keilah, congregação, não é um monte de gente. Congregação são pessoas que estão unidas por uma causa comum. Uma congregação, normalmente, você tem causas comunitárias que unem as pessoas. Então, vamos nos juntar para fazer um fundo de tzedakah para ajudar noivas.
vamos nos juntar para construir uma sinagoga, expandir o nosso espaço. Vamos se unir para poder trazer mais gente. Isso é uma Keilah. A Keilah são pessoas que o ser humano ele é diferente, mas uma causa nobre une todos eles e tira, extrai da pessoa o que há de mais lindo dentro dela. Isso é o que o Mishkan, esse foi o remédio que Moshe Rabbeinu trouxe para o povo. Isso é Vayakel, e esse é o presente que Hashem deu lá para eles, só para concluir, e a Torá está dizendo sobre o Shabat. O Shabat é a mesma coisa. O Shabat extrai da pessoa, extrai de nós o que há de mais belo, o que há de mais bonito. A gente se une no Shabat, a gente abre mão, esquece de todo o resto, vamos correr, tem que preparar o Shabat. E a Guemará conta para a gente que os maiores sábios abriam mão do seu estudo para poder desossar um animal, coisa que antigamente era como se fosse, que eu falei outro dia, trocar o pneu do teu carro. Você está no mecânico, você não vai fazer, ou consertar o motor, vai sujar a mão de graxa. Mas os Chachamim, em prol do Shabat, que é o nosso Beit HaMikdash no tempo, tem um Beit HaMikdash em espaço. Beit HaMikdash em tempo é o Shabat. É aquele lugar sagrado que ninguém tira de você. E essa é a ideia, então, de Vayakel. Então, a mensagem de Vayakel dá para a gente aplicar. Apesar que a Torá está contando para a gente detalhes que podem parecer irrelevantes, mas cada detalhe que estão aqui na Torá e repetidos é o carinho que Hashem tem por esse momento que a gente consegue extrair de si, sair da nossa zona de conforto e se unir para uma causa maior. Isso extrai do ser humano o que há de mais belo, e assim você traz os carneirinhos de volta, assim você reúne o povo de Israel, tanto em espaço quanto em tempo. Mas foram os egípcios que saíram junto com a gente que incitaram a fazer. Muito bom. Então, quem incitou o bezerro de ouro foram aqueles que eram chamados Erevrav, que é uma mistura de vários povos que aproveitaram, já que abriu a porteira, saíram do Egito juntos, se converteram. De fato, se converteram. Eram Yehudim, mas os outros Yehudim não protestaram. Na hora que eles não protestaram, se tornaram coniventes. Então, foi grave. Então, é chamado que o povo fez o bezerro de ouro, apesar que foi uma parte, digamos, talvez pequena do povo, que eles eram até novatos, mas ainda assim a culpa caiu em cima de todos, com exceção das mulheres, que elas não participaram de forma nenhuma. Mas eram as joias? Não, as mulheres não deram a joia. O que acontece? Um bezerro de ouro, está escrito que eles foram lá e tiraram, eles tiraram os piercings que eles tinham, os homens. Na verdade, Arão pediu para eles, para tentar atrasar, Isso. pediu para ele buscar para as mulheres. Exatamente. Aí as mulheres se recusaram. Exatamente, as mulheres se recusaram. E eles, ao invés de tentar convencer a mulher, eles não queriam perder tempo. Então, eles imediatamente tiraram os piercings, que na época eles tinham, de nariz, etc., coisas que faziam parte dos adornos, até masculinos da época, eles tiraram deles mesmos. Mas as mulheres recusaram. E os Levim também. Os Levim também, bem lembrado. Os Levim todos também. os piercing, tudo deu para fazer um bezerro. Deu, olha que curioso. Deu, e na verdade teria que sobrar. Porque muita gente deu, e para fazer um bezerro de ouro, tá bom, você precisa, mas eram 600 mil homens, tinha bastante gente, certo? E para o Mishkan, que precisava de muito mais ouro, sobrou. No bezerro de ouro, não está escrito que sobrou. No Mishkan, que precisava de muito mais, sobrou. Uma das explicações é simples. Quem era o tesoureiro lá do bezerro de ouro? Não eram pessoas que você poderia confiar. Então, não sobrou nada. Na verdade, ficamos em dívida. Né? Fizemos a obra aqui e não deu. Vamos aumentar os impostos, cobrar um pouco mais, que ainda está faltando. Não sei por quê. Certo? Alguém no meio precisava um pouco mais para o leite para os filhos. Tá certo? Mas quando Moshe Rabbeinu é o tesoureiro, ele vai sobrar. Quando, inclusive, está na Alahá, quando você manda fazer você dá para um alfaiate o tecido para ele fazer o terno, ele tem que trazer de volta, eventualmente, depende de qual que é o senso comum, mas ele tem que trazer de volta os retalhos, que eventualmente você pode reaproveitar. Hoje, normalmente, a pessoa já abre mão disso, nem tem isso em mente, mas a pessoa tem que devolver até os retalhos que sobraram. Moshe Rabbeinu, ele era 100%, obviamente, honesto, que isso é para achar na semana que vem, e nesse caso, então sobrou. Essa é a as mulheres aí deram. Por isso boa, verdade, as mulheres deram também, mas o povo, os homens também deram, que isso realmente foi o conserto, aquilo que a gente estava falando antes, para o bezerro de ouro. Eles, para o bezerro de ouro, tinham dado, e agora deram a mesma coisa, mas deram mais.
para uma causa nobre, para poder se conectar com a Hashem. Que chaves. Que tchau. E tchau. Chicoia.